Oi, gente! Vamos para o capítulo 7 do livro Orgulho e Preconceito, de Jane Austen. A fortuna do Sr. Bennet consistia quase inteiramente de uma propriedade que lhe rendia 2.000 libras ao ano e que, infelizmente para suas filhas, era inalienável, por falta de herdeiro do sexo masculino. E a fortuna da mãe, embora suficiente para sua situação na vida, mal podia suprir a falta da do marido. O pai dela tinha sido um advogado em Meryton e lhe havia deixado 4.000 libras. Ela tinha uma irmã casada com um tal Sr. Philips, que havia sido empregado do pai delas e que o havia sucedido no negócio, e um irmão estabelecido em Londres, num respeitável ramo do comércio. A vila de Longbourn ficava a apenas 1 milha de Meryton, uma distância mais que conveniente para as moças, que geralmente a percorriam 3 ou 4 vezes por semana, tanto para visitar a tia como a loja de chapéus, situada precisamente na mesma rua. As duas mais jovens, Catherine e Lydia, eram particularmente as mais dadas a esse gênero de atenções. Mais ociosas que as irmãs, quando nada tinham a fazer, uma caminhada até Meryton tornava-se necessária para preencher as horas da manhã e fornecer-lhes assunto de conversa para a noite. E por mais desprovida de novidades que fosse a região em geral, elas sempre arranjavam maneira de conseguir alguma da parte da tia. No momento, de fato, encontravam-se bem fornecidas tanto de novidades como de felicidade pela recente chegada de um regimento militar na vizinhança. Deveria permanecer durante todo o inverno e o quartel-general ficaria em Meryton. As visitas à Sra. Philips passaram a fornecer-lhes as mais interessantes informações. Cada dia trazia algo de novo para o seu conhecimento, dos nomes dos oficiais militares e de suas relações. Os alojamentos deles já não eram segredo, e com o tempo passaram a conhecer os próprios oficiais. O Sr. Philips visitava a todos eles, e isso abria para as sobrinhas um tesouro de felicidade desconhecida até então. Não falavam de outra coisa senão dos oficiais, e a grande fortuna do Sr. Bingley, cuja simples menção animava a mãe. Nada era, aos olhos delas, quando comparada às insígnias que distinguiam o regimento. Certa manhã, depois de escutar as efusões das filhas sobre o assunto, o Sr. Bennet observou friamente: "Pela maneira como andam conversando, posso concluir que vocês devem ser 2 das garotas mais tolas da região. Já suspeitava disso há algum tempo, mas agora estou plenamente convencido." Catherine ficou desconcertada e não respondeu, mas Lydia, com perfeita indiferença, continuou expressando sua admiração pelo Capitão Carter e a esperança de ainda no decorrer do dia, pois na manhã seguinte ele deveria ir até Londres. "Estou surpresa, meu caro", disse a Sra. Bennet, "pela presteza com que classifica de tolas nossas próprias filhas. Se eu desejasse falar mal dos filhos de alguém, certamente não haveria de escolher os meus. Se minhas filhas são tolas, espero estar sempre atento a isso. Sim, mas acontece que todas elas são muito espertas. Esse é o único ponto em que não concordamos. Sempre me empenhei para que nossas opiniões coincidissem em todos os pormenores, mas devo discordar de você ao considerar nossas 2 filhas mais novas como realmente tolas. Meu caro Sr. Bennet, não pode esperar que meninas como elas tenham o bom senso do pai ou da mãe.
quando atingirem nossa idade, tenho certeza de que não vão mais pensar em oficiais do que nós pensamos neles hoje. Lembro-me do tempo em que eu também gostava de ver um belo uniforme vermelho. E, na verdade, ainda hoje o admiro. E se um jovem e esperto coronel, com rendimentos de 5 ou 6 mil libras ao ano, se interessasse por uma de minhas filhas, não haveria de lhe dizer não. E na outra noite, na casa de Sir William, achei o coronel Foster muito elegante em seu uniforme. "Mamãe!" exclamou Lydia. "A tia diz que o coronel Foster e o capitão Carter já não visitam com tanta frequência a senhorita Watson como faziam logo que chegaram aqui. Por esses dias, ela os vê seguidamente na biblioteca Clark." A senhora Bennet foi impedida de responder pela entrada de um criado com um bilhete para a senhorita Bennet. Vinha de Netherfield, e o criado aguardava uma resposta. Os olhos da senhora Bennet brilharam de prazer e, ansiosa, implorava enquanto a filha lia. "Pois então, Jane, de quem é? De que se trata? Que diz ele?" "Jane, depressa, conte logo, depressa, minha querida." "É da senhorita Bingley", disse Jane, e passou a lê-lo em voz alta. "Minha querida amiga, se sua compaixão não a trouxer hoje a jantar com Louisa e comigo, correremos o risco de nos odiarmos pelo resto de nossas vidas. Pois um frente a frente de um dia inteiro entre duas mulheres nunca pode acabar sem uma discussão. Venha logo que puder. Meu irmão e outros cavalheiros vão jantar com os oficiais. Sempre sua, Caroline Bingley." "Com os oficiais?" exclamou Lydia. "Espanta-me que a tia não nos tenha falado disso." "Jantar fora?" disse a senhora Bennet. "É bem inoportuno." "Posso dispor da carruagem?" perguntou Jane. "Não, minha querida, é melhor que vá a cavalo, porque parece que vai chover, e então terá de passar a noite por lá." "Seria um bom plano", disse Elizabeth, "se eles não se oferecessem para acompanhá-la na volta para casa." "Oh, mas os cavalheiros vão ter a carruagem do Sr. Bingley para ir a Merrington, e os Rushes não têm cavalos próprios." "Eu preferiria ir de carruagem." "Mas, minha querida, estou certa de que seu pai não poderá dispensar os cavalos. São necessários na fazenda, não é, Sr. Bennet?" "Seriam necessários na fazenda muito mais vezes do que posso dispor deles. Mas se você dispuser deles hoje", disse Elizabeth, "a proposta da mãe levará a melhor." Finalmente, ela conseguiu obter do pai a confirmação de que os cavalos não estavam à disposição. Jane viu-se obrigada, portanto, a ir a cavalo, e a mãe a acompanhou até a porta com muitos animados prognósticos de mau tempo. Suas esperanças foram realizadas. Não fazia muito que Jane tinha partido, quando desabou uma chuva torrencial. As irmãs ficaram preocupadas com ela, mas a mãe estava mais que contente. A chuva continuou durante a noite toda, sem parar. Jane certamente não conseguiria voltar. "Na verdade, foi uma ótima ideia minha", disse a senhora Bennet mais de uma vez, como se o fato de chover se devesse unicamente a ela. Só na manhã seguinte, contudo, ela ficou sabendo do completo êxito de seu plano. Mal tinham terminado o café da manhã, quando um criado de Netherfield trouxe a seguinte mensagem para Elizabeth: "Minha querida Lizzie, não me sinto nada bem esta manhã, o que suponho deve ser atribuído à chuva que apanhei ontem. Minhas bondosas amigas não querem ouvir falar de meu retorno até que eu melhore. Insistem para que o Sr. Jones me examine. Por isso, não se alarmem se souberem que ele foi chamado por minha causa. E excetuando uma dor de garganta e uma dor de cabeça, nada mais há de se preocupar comigo. Sua, etc." "Bem, minha querida", disse o Sr. Bennet quando Elizabeth terminou a leitura do bilhete em voz alta. "Se sua filha ficasse gravemente doente, se morresse, seria um consolo saber que tudo foi causado pelo Sr. Bingley e sob suas ordens.
Oh, não tenho medo que ela venha a morrer. Não se morre de pequenos e insignificantes resfriados. Certamente será muito bem cuidada, desde que fique por lá. Está tudo bem. Gostaria de ir visitá-la se pudesse dispor da carruagem. Elizabeth, que se sentia realmente ansiosa, estava decidida a ir vê-la, embora não pudesse ter a carruagem à disposição, e como não andava a cavalo, ir a pé era a única alternativa, e externou sua resolução. Como pode ser tão tola, exclamou a mãe, em pensar numa coisa dessas? Com toda essa lama, não poderão nem olhar para você pelas condições em que chegar lá. Vou estar em perfeitas condições para ver Jane. É tudo o que quero. É uma insinuação, Lizzie, disse o pai, para que eu peça aos cavalos? Na verdade, não. Não quero esquivar-me da caminhada. A distância não é nada quando se tem um motivo. São apenas 3 milhas. Estarei de volta para o jantar. Admiro a presteza de sua benevolência, observou Mary, mas todo impulso afetivo deve ser guiado pela razão. E, em minha opinião, o esforço deveria estar sempre em proporção com o que é requerido. Nós iremos até Merrington com você, disseram Catherine e Lydia. Elizabeth aceitou a companhia delas e as 3 moças partiram juntas. Se nos apressarmos, disse Lydia, enquanto caminhavam, talvez ainda possamos ver o Capitão Carter antes que ele parta. Em Merrington, elas se separaram. As 2 mais jovens seguiram em direção dos alojamentos de uma das mulheres dos oficiais e Elizabeth continuou sozinha, atravessando campo após campo em passo apressado, transpondo cercas e saltando poças de lama com impaciente rapidez, e achando-se finalmente à vista da casa, com os tornozelos doloridos, meias sujas e um rosto afogueado pelo calor do exercício. Foi introduzida na sala do café da manhã, onde todos, exceto Jane, estavam reunidos. A aparição dela causou grande surpresa. Que ela tivesse percorrido 3 milhas tão cedo, sozinha e com um tempo tão feio. Era coisa quase inacreditável para a senhora Rush e para a senhorita Bingley. E Elizabeth estava convencida de que elas a menosprezavam por isso. Mas a receberam com toda a delicadeza. E na atitude do irmão havia algo mais que simples delicadeza. Havia boa disposição e bondade. O Sr. Darcy pouco disse e o Sr. Rush não abriu a boca. O primeiro estava dividido entre a admiração pelo esplendor que o exercício tinha conferido às feições dela e certa dúvida quanto à ocasião que justificasse sua vinda até tão longe sozinha. O segundo só pensava em seu café. As perguntas que fazia sobre a irmã não eram respondidas satisfatoriamente. A senhorita Bennet passara mal a noite e, embora já de pé, tinha muita febre e não se sentia com condições de deixar o quarto. Elizabeth ficou contente ao ser levada de imediato para junto dela. E Jane, que havia evitado escrever em seu bilhete, com medo de causar alarme ou transtornos, quanto desejava essa visita, ficou encantada ao vê-la entrar. Não se sentia animada, contudo, para longas conversas, e quando a senhorita Bingley as deixou a sós, apenas exprimiu sua gratidão pela extraordinária bondade com que estava sendo tratada. Elizabeth, silenciosa, cercava-a de cuidados. Terminado o café da manhã, as irmãs foram até o quarto e Elizabeth passou a simpatizar com elas, ao ver com que afeição e solicitude tratavam Jane. O farmacêutico chegou e, tendo examinado a paciente, disse, como era de se supor, que ela havia apanhado um forte resfriado e que elas deveriam empenhar-se em dispensar-lhe os melhores cuidados. Aconselhou-a a voltar para a cama e receitou alguns medicamentos. O conselho foi prontamente seguido, pois os sintomas de febre aumentavam e a dor de cabeça da jovem era aguda. Elizabeth não abandonou o quarto da irmã por um momento sequer, e também as outras 2 moças pouco se ausentavam. Como os cavalheiros estavam fora, elas realmente nada tinham a fazer em outro local.
Quando o relógio bateu 3 horas, Elizabeth sentiu que devia partir. E, muito contra a vontade, comunicou sua decisão. A senhorita Bingley lhe ofereceu a carruagem e ela apenas esperava um pouco mais de insistência para aceitá-la. Quando Jane demonstrou tamanha preocupação por se separarem, que a senhorita Bingley se viu obrigada a converter o oferecimento da carruagem no convite para permanecer em Netherfield por hora. Elizabeth consentiu, profundamente reconhecida, e um criado foi enviado a Longbourn para avisar a família de sua permanência e para trazer algumas roupas na volta. Até o próximo capítulo. Tchau, tchau!